Meu entrevistado hoje é José Roberto Tadros, presidente da CNC. Presidente, como é que foi a sua trajetória até chegar à presidência da CNC? Olha, foi uma longa caminhada. Foram 52 anos. Eu fui vice-presidente de sindicato, presidente de sindicato, administrador do SESC na minha terra, no Amazonas, presidente da Federação do Comércio e do SESC e SENAC no Amazonas, presidente do Comércio Exterior, diretor, do Comércio Exterior da Confederação Nacional do Comércio, administrador e vice-presidente para a Amazônia toda, primeiro vice-presidente da CNC e, finalmente, presidente da CNC por vontade soberana da maioria. A eleição do ano passado, nós tivemos de um colégio eleitoral de 28 eleitores, nós fomos sufragados com 24 votos. Então teve chapa concorrente? Teve chapa concorrente e de 28 votos nós tivemos 24. Da mesma maneira, a minha trajetória no SEBRAE, que hoje eu tenho a honra de presidir o Conselho Nacional, fui fundador do SEBRAE no Amazonas, 6 vezes presidente, meia dúzia de vezes, e o meu último mandato terminou no dia 6 de janeiro deste ano, e no dia 7 de janeiro eu assumi a presidência do SEBRAE Nacional. Também teve chapa concorrente de 15 votos e eu obtive 13 votos. Então, veja, eu estou mencionando isso porque é uma corrida de obstáculos. Só que eu nunca ambicionei absolutamente nada. As coisas aconteceram porque, ao longo do tempo, a gente vinha desenvolvendo um trabalho, seja no âmbito do sistema confederativo do comércio, como também do SEBRAE. Então, ao longo desses anos todos, nós temos procurado, e é o que eu tenho feito, incrementar o ambiente de negócios para que esse país embarque definitivamente no sistema capitalista. Porque nós professávamos um capitalismo envergonhado. O lucro era a coisa mais horrível desse mundo. E o lucro é a mola propulsora do desenvolvimento e de distribuição de renda. Então, a CNC congrega as federações. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que é a CNC, quem faz parte da CNC e o que ela faz, isso que o senhor falou, que é essa mola propulsora de negócios no Brasil. Veja, o presidente Vargas, ao final do governo dele, quando ele se apercebeu de que nós estávamos entrando de forma definitiva e irreversível na sociedade de consumo. Por que surgiu a sociedade de consumo, fundamentalmente? Porque, com o advento da Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a frente de batalha e as mulheres ocuparam os postos dos homens. Ou seja, outrora que você tinha a renda de um só membro da família para sustentar a família toda, passou a ser democratizado e a mulher, indiscutivelmente, é muito mais consumista que nós. Então, as indústrias, as atividades comerciais e de serviço começaram a se multiplicar para atender o crescimento da renda e da demanda. Então, o presidente Vargas, que outrora a defesa dos interesses do empresariado estava concentrado nas associações comerciais, que eram instituições ecléticas, porque congregavam desde a atividade primária, agricultura, como atividade secundária, indústria, como atividade terciária, comércio e serviço, tudo dentro de um mesmo ambiente. Ele criou um ambiente oficial para cada uma dessas instituições, segmentando. Quem era de comércio teria a sua confederação. Quem fosse de agricultura também teria a sua confederação e
obviamente, de indústria, a sua confederação. E aí, no topo da pirâmide estava a confederação. E no meio da pirâmide, as federações. E na base da pirâmide, os sindicatos. Então, a estrutura é a mesma do país. A base são os prefeitos, e no nosso caso são os sindicatos. A intermediária são os governadores, são os nossos presidentes. E, ponto mais alto da pirâmide, tem a presidência da República, tem a presidência das confederações. Você está ouvindo José Roberto Trados, presidente da Confederação Nacional do Comércio. Essa aula de história que ele está dando para mim e para você que está nos assistindo, eu não sabia, né? E eu acho que também você não sabia, porque o senhor está lembrando de um tempo, né, de Getúlio Vargas, do tempo do trabalho, que ele criou a carteira de trabalho. Que memória, que bacana só contar isso para nós. E aí a confederação hoje, ela constitui, em cada estado tem uma federação? Tem uma federação, e não só isso. Como a população era agrária e começou um fenômeno vindo do campo para as cidades, por exemplo, São Paulo tinha uma base industrial muito voltada ao dia a dia das próprias necessidades do paulista e do Brasil. Então, começou-se a se ampliar essa base industrial e esse pessoal do campo começou a vir para as cidades para atender a demanda da base industrial de São Paulo, que começou no grande pré-arranco, porque a primeira sociedade industrial brasileira, que pouca gente sabe, foi o Rio Grande do Sul, não foi São Paulo. Foi o Rio Grande do Sul. Eu não sabia, Porto Alegre é que era a grande cidade industrial do país. Bom, e aí São Paulo arrebatou isso tudo. Bom, eu quero lembrar, para fazer justiça, que o Getúlio criou, mas quem sancionou foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que o sucedeu na presidência da República. Foi ele que sancionou e criou. Mas como, voltando ao tema inicial, como precisava-se preparar mão de obra, o que se criou? Os braços sociais do sistema. Então, se criou, em nível de comércio, os SENACs, que prepara mão de obra, porque o pessoal que tinha vindo do campo não conhecia bem a vida nas cidades. E as nossas cidades, pegue como exemplo São Paulo, principalmente, era uma cidade europeia. E o povo vinha do campo não se adaptava ao meio físico, social nem cultural de São Paulo. Então, precisava preparar mão de obra para a demanda crescente. Isto no âmbito do SENAC. No âmbito do SESC, obviamente que as famílias viviam à margem, porque não tinham convivência, não tinham nada. Começou-se a movimentar o SESC no sentido de esporte, lazer, cultura, saúde e instrução também. Nós temos pré-escola, nós temos alfabetização de jovens e adultos, nós temos ensino fundamental e ensino médio. E se você quiser um curso profissionalizante, você vai para o SENAC. O SESC também tem cursos de língua, onde prevalece fundamentalmente o inglês e o castelhano, e o próprio SENAC tem as suas faculdades. Mas essas escolas, essa faculdade tecnológica e tudo, é só para o empresário ou para os filhos dele? Para quem é? No início estava voltado para isso. Mas, com o crescimento do país e o aumento das necessidades, e esta é uma área que o governo não atua, porque o governo atua na instrução formal. São faculdades clássicas, direito, medicina, engenharia, economia, agronomia, e nós não. Nós, em nível de SENAC, criamos faculdades tecnológicas. Então, por causa disto,
nós ocupamos um espaço que o Estado talvez não tivesse jamais condições de ocupar, nem tampouco de dar lazer, esporte, cultura, saúde para os filhos dos trabalhadores e para a sociedade, que hoje nós rompemos as muralhas da cidadela e abrimos para a população, para atender essas necessidades. E o que é principal, que muitas vezes as pessoas entendem mal. SESC é oba-oba. Não, não é oba-oba. Lá nós preparamos o atleta, jogador de futebol, que hoje é uma profissão. Eu ia perguntar exatamente isso, porque lá tem muitos atletas famosos que saíram do SESC. Pois é. Aí você tem cultura, então muitos cineastas, muitas pessoas versadas nas artes plásticas saíram lá de dentro. Enfim, nós estamos, ao mesmo tempo em que estamos dando esporte, lazer e cultura, nós estamos preparando aqueles que têm pendores para essas atividades, para amanhã ter uma fonte de renda e viver desta profissão. Eu posso anunciar, então, para os nossos telespectadores, para quem tem esse sonho, que tem o dom, que precisa de se aperfeiçoar, ou mesmo os filhos, ou os empresários, eles podem procurar o SESC, o SENAC para isso? O SESC e o SENAC estão no Brasil todo. No Brasil todo. Nós temos em todo o território nacional e em muitas regiões, nos interiores mais pobres, nós temos unidades. Engraçado, eu estou lembrando aqui agora, se o senhor me permite uma lembrança ao meu saudoso padrinho José de Araújo. Todas as vezes que a gente ia para o Rio de Janeiro, a gente parava lá no hotel do SESC, né? no caminho de Brasília, para o SESC a gente dormia lá, jantava lá, tomava café da manhã no hotel do SESC. Por sinal, uma maravilha, né? Fantástico. E a que custo, não é, Paulo? É muito, muito barato. Que custo. E o que é fundamental, hoje o trabalhador no sistema SESC, quando lhe é permitido o tempo, ele passa férias até na Europa, nos pacotes preparados pelo SESC. Pelo Brasil afora, que tem hotéis espalhados em todo o Brasil a baixo custo, com alimentação, café, almoço e jantar, a um baixo custo e hospedagem, como viajam para o exterior. De maneira que nós fazemos um trabalho social absolutamente meritório. E outra coisa também que é importante. Hoje, por exemplo, o sistema CNC, SESC e SENAC tem 150 obras em andamento. Então, não tem que se olhar só pelo lado da arrecadação, mas quanto nós gastamos para ampliar. Esse Brasil tem 5.000 e poucos municípios. E o nosso sistema está em todos esses municípios, porque comércio e serviço tem em todo lugar. É verdade. Você pode até não ter indústria em todos os lugares, agricultura em todos os lugares, mas comércio e serviço, isso é inevitável. Presidente, eu gostaria agora que o senhor lembrasse para nós, assim, de pronto, uma passagem marcante da sua vida. Ou uma passagem engraçada, ou uma marca que ficou na sua vida. Para a curiosidade dos nossos telespectadores. Olha, a minha vida sempre foi voltada aos princípios da família e aos princípios cristãos, né? Então, eu sempre pautei a minha vida nesse sentido. E a minha família era uma família muito austera, muito católica, e eu pautei a minha vida sempre naquelas premissas fundamentais: estudar, se formar, casar, ter filhos, manter o núcleo familiar unido, tanto que eu tenho 51 anos de casado com a mesma mulher. Parabéns, parabéns. Eu tenho 13 anos de casado, mas eu digo que é 26. Sabe por quê? Contas em dobro. Conta em dobro, porque ela me acompanha, inclusive está nos acompanhando aqui agora nesse evento, né? E ela trabalha diretamente junto, então é 26 anos mais. Tá certo. Presidente, Ao invés de 8 horas, são 16 ou 24, não é? É verdade. Presidente,
Nós estamos fazendo um documentário para os 60 anos de Brasília, por isso que nós solicitamos essa entrevista com o senhor, mais uma vez agradecer, e eu queria que o senhor falasse agora da relação da CNC, SEBRAE, SESC e SENAC com Brasília. Aqui, afinal de contas, nós temos um prédio enorme da CNC aqui. Nós temos 10, 11 prédios da CNC aqui, tudo construído pelo meu antecessor. Eu tenho a honra de sucedê-lo. E nós temos vários projetos em andamento. Nós temos várias obras a executar nos próximos anos, já sob a minha administração. O governador é sabedor disso e nós estamos preparando tudo dentro das normas legais e tudo mais, mas nós vamos continuar investindo em Brasília e naquilo que é básico, que é indispensável, que é escola e serviços, de um modo geral, construções, né? São projetos que estão em andamento, né? Em fase já bem adiantada. Lhe repito, o governador tem conhecimento disso, eu gosto muito dele, pessoa muito simpática, eu tenho estado sempre com ele, e ele tem sido sempre muito gentil, muito liano, de maneira que eu me entendo muito bem com ele, até porque nós temos a mesma formação, não é, jurídica, só que eu me enveredei pelo lado da política sindical e ele da política partidária, e está fazendo um belo governo. Por falar nisso, vários presidentes de federações, de confederações, já se envidaram pelo meio político mesmo. O senhor acabou de falar, inclusive nós tivemos o Armando Monteiro, que foi presidente do CNIL, foi senador e tal. E o senhor não tem um viés político, não? Não. Eu sou um político na acepção aristotélica da palavra. O Aristóteles dizia: o homem é um animal político e social. Eu sou, então, um político na acepção aristotélica da palavra. Muito bem, esse é o nosso presidente, José Roberto Tadros, que deixou aqui para você uma palavra, né, de ensinamento, de lição, de história. E agora eu quero fazer com o senhor, como eu faço com todos os meus entrevistados. Eu vou passar o microfone para o senhor e o senhor vai dar uma mensagem para os nossos telespectadores livre. Muito bem. Eu diria, Paulo, o seguinte: todos nós que temos um país das dimensões continentais como sois ser o nosso, o 5º maior território do mundo, o 4º em terras continuadas, a 5ª maior população do mundo, a 8ª maior economia do mundo, e um povo ordeiro e religioso, nós não temos por que temer o futuro. Ao reverso disso, nós temos que acreditar muito no futuro e, acima de tudo, saber o seguinte, que só existe um caminho. O caminho é a procura do bem-estar de todos, reduzir a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, que as empresas tenham lucros, grandes lucros, e que o trabalhador seja muito bem remunerado. Isto é o sonho que eu diria, não meu, de todo cristão. Muito obrigado. E assim nós vamos encerrando mais esse capítulo do nosso documentário para os 60 anos de Brasília, agradecendo sua atenção e desejando a todos um Feliz Natal. Porque agora nós estamos chegando perto do Natal, né? Um Feliz Natal e um Ano Novo que será bem melhor do que este. Fique certo disso. Amém. E assim nós vamos encerrando.